Cast, episódio 1, vai áudio, vai som. Noivas e noivas, sejam bem-vindos ao Gravata Cast. Hoje eu tenho um prazer e a honra de receber aqui Idaiane e Vanessa, fundadoras da Toto Cerimonial. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. O prazer é todo nosso, agradecemos o convite. Para começar, vamos começar nos apresentando, né? Vocês poderiam apresentar quem é a Vanessa, quem Meu é a nome é Idaiane? Vanessa, tenho 35 anos, sou casada, tenho 2 filhos e sou corretora de imóveis e também trabalhamos com a Toto Cerimoniais, né? Então temos essa empresa em comum com o Dai. Isso, eu me chamo Idaiane, tenho 36 anos, sou solteira. Em breve faremos meu casamento, né, amiga? Nós andamos tão juntas que eu já ia falar nosso, né? E trabalho junto com a Vanessa na Toto Cerimonial e nós temos essa missão. Costumo falar que é a missão de organizar eventos. Como foi que surgiu a Toto Cerimonial? Como foi que vocês decidiram entrar para esse universo, né? Eu digo, é organização de casamento? O cerimonial é isso? Isso. Cerimonial a gente trabalha na função que às vezes as pessoas ficam até com muita dúvida, né? Do que a gente pergunta se a gente faz decoração, se a gente trabalha com buffet, essas coisas. E o fundamento mesmo do cerimonial é trabalhar com a organização. A gente organiza desde do primeiro passo, né? De montar todos os detalhes da cerimônia, da recepção. Então a gente trabalha mesmo com a parte de organização. Isso, o cerimonialista é o profissional responsável para acompanhar os noivos ou o cliente, né, se for aniversário, se for evento corporativo, nos detalhes da organização e execução do evento. Então, nós precisamos sentar com o cliente, compreender a proposta dele e, de fato, cuidar para que cada detalhe que foi planejado saia conforme os noivos desejam, né? Ter, de fato, esse controle também na junção dos demais prestadores de serviços. Então, nós acompanhamos também a montagem de evento, acompanhamos em reuniões com buffet, decoração, degustação. Então, nós estamos Na verdade, ali a para gente ser os planeja, olhos, né? Planeja A todo gente o trabalha casamento. com a parte realmente de planejamento Então, dos eventos. eu posso dizer assim que a noiva ela fica completamente despreocupada, né? A gente caminha junto com ela. A gente fala que a gente quase que casa junto, né, nessa questão, porque a gente participa dos mínimos detalhes. A gente realmente tá junto com ela ali na organização de todos os detalhes do sonho dela. escolha de músicas, né, estilos de evento, qual melhor se adequa, porque quando os noivos eles chegam até nós, vêm com muitas informações, então nós precisamos filtrar para compreender de fato o estilo daquele casamento, quais são as prioridades daqueles noivos, né, o que eles desejam, para que a gente consiga ter uma direção e não ficar as coisas muito soltas. Gente, que responsabilidade, viu? É muita. Nossa. E como vocês entraram para esse universo? Não, nada planejado, assim. Nada planejado. Nem por acaso. Não foi assim, não foi uma acordaram coisa assim. Vamos trabalhar com isso, não. Foi algo assim, a gente costuma falar que foi planejado por Deus, porque a gente nem sonhava. Dai vai contar um pouquinho como é que foi essa história, que ela Como é mais que foi, por dentro. Dai? Então, uma amiga nossa em comum, né? Ela foi casar e aí eu estava ali, na época eu era uma amiga mais próxima dela do que Vanessa, né? Então ela pediu a minha ajuda para que a gente começasse a escolher justamente Ajudar a organizar, horário, né, os Ajudar a detalhes. organizar. Horário de casamento, igreja, como seria, o que seria pedido pela internet. E nisso eu fui adentrando um pouco mais esse auxílio e seria a madrinha desse casamento, né? Junto com o irmão dela. E aí o irmão dela teve um problema de saúde, ele não poderia ser mais padrinho. E ela me disse, amiga, eu quero muito que você entre no meu casamento. Então você vai ser uma que a gente nem sabia ainda o termo na época, que é demoiselle, né? Que é a amiga da noiva. E aí eu disse para ela, amiga, já que seu irmão não vai poder entrar, então eu prefiro estar organizando. Eu prefiro olhar ali, eu falava, o cortejo, para que tudo aconteça da forma que será necessário. E a gente tinha pensado em uma outra pessoa para nos auxiliar e ela não pôde. E eu falei assim, vamos chamar a Vanessa? Eu lembro que ela disse, Vanessa? Tipo assim, como assim, Vanessa?
E aí chamamos Vanessa, né? Até então nós não tínhamos planejado questão de cor, de roupa, nada disso. Eu fui lá trocar meu vestido, eu tinha comprado um vestido rosé, que era a paleta da cor do casamento dela, e não encontrei. Eu só encontrei um preto, comprei meu vestidinho preto. E eu seria convidada, normal do casamento. Eu ia ser uma convidada, amiga da noiva, normal. Tava lá como convidada. E tava vestida de quê? E o vestido, coincidentemente, também era preto. Aí elas me falaram, Vanessa, a gente viu que você tem um perfil, assim, que poderia estar nos ajudando e tal, se você puder dar essa força. E eu falei, não, tranquilo, a gente consegue sim. Eu nem tinha tanta intimidade com o Dai, tinha mais com a noiva. Mas nessa época vocês ainda não eram amigas? Éramos, a gente nos conhece da igreja. A gente se conheceu na igreja, a gente participa de um grupo de oração, né? O grupo de oração Jesus Conosco, lá na paróquia São João Batista. E aí a gente se conhece de lá. Éramos conhecidas, não éramos amigas. Éramos conhecidas, nos cumprimentávamos, conversávamos, mas não tínhamos tanta intimidade. Eu tinha mais com a noiva e ela também. E aí, quando surgiu, não sei como, elas pensaram em mim. E aí me chamaram, eu falei, não, tranquilo, gosto muito, né? Até hoje somos muito amigas da noiva. E aí falei, não, tranquilo, que precisar eu ajudo. E aí ela, como ela já trabalhou com cerimonial em São Paulo há muito tempo atrás, eu também até trabalhei, não vou dizer que era especificamente no cerimonial, eu trabalhei no Foto Estrela há muito tempo atrás, quando eu ainda era bem mais novinha. E aí cheguei a trabalhar, auxiliar em alguns eventos também. E aí ela ficaria melhor se a gente fosse com uma roupa preta, porque inclusive eu comprei, eu falei, mas o meu vestido também é preto, então deu certinho, né? E aí acabou que a gente sentamos e ajudei elas a organizar, e nisso lá um prestador de serviço viu a gente ajudando, achou interessante, gostou da nossa postura, do jeito que a gente trabalhou, e aí chamou a gente para participar de outros eventos, se a gente tinha disponibilidade, e aí daí nasceu a TOTOS, né? E o engraçado é que, assim, essa prestadora de serviço, ela estava prestando serviço na cerimônia e no evento, né? Então, eles estavam observando e ela comentou com a outra prestadora de serviço aqui da cidade o seguinte: olha, fulana, eu encontrei um cerimonial, eu acho que é de fora. Eu acho engraçado porque quando nos procuraram foi com esse termo. Eu acho, não sei se é de Guanambi, não sei se é da região, mas é de fora. Gostei bastante da postura das meninas porque, assim, eu sou muito perfeccionista, né? Então, eu pesquisei bastante, já reuni algumas informações que eu tinha, mas eu pesquisei bastante nessa questão de ter roteiro, de ter cronograma, de ter horário certo, de ter postura, de como abordar as pessoas, tudo isso. Então, de fato, ficou bem profissional, apesar de nós não estarmos no intuito de prestar um serviço. Estávamos ali, na verdade, fazendo por amizade, né? Para que realmente o casamento ficasse o mais bonito possível, né? Auxiliando a amiga. Que era um sonho muito, muito importante na vida dessa amiga. Então, a gente queria que ficasse realmente tudo do jeitinho que ela sonhou. E aí a gente acabou se dedicando bastante. Nossa. E isso que acho que foi o diferencial nesse dia e que fez esses prestadores de serviço nos notar. E eu vejo que isso continua até hoje, né? Porque já trabalhamos juntos em 2 casamentos e eu pude notar essa dedicação que vocês têm. Graças a Deus. A gente fala que porque a gente trabalha com algo muito importante, que é o sonho das pessoas, né? Então, é algo que é um dia na vida e que, geralmente, esse dia fica marcado, né, na vida das pessoas. Então, a gente tem essa questão de fazer com que fique um dia memorável, que fique um dia realmente com boas lembranças, além do profissional, né, que as pessoas nos contratam, nós estamos sendo pagas para isso. A gente também trabalha com isso. Então, são dias que não vão voltar. Então, a gente precisa realmente se dedicar para que aquela pessoa... Eu particularmente já casei, ela ainda vai casar. Então, eu sei o quanto é importante esse dia, o quanto fica marcado e quanto que é importante você trazer boas recordações desse dia. Acho que é algo muito, muito, muito sério, né? E, além disso, nós temos, de fato, como missão, né? Foi Deus que nos deu o cerimonial. Como nós já falamos, nós não planejamos, nós não paramos para dizer, vamos empreender aqui nesse ramo. Então, foi de fato, Deus veio trazendo e foi resposta das nossas orações. Vanessa havia feito orações individuais por situações que ela estava vivendo e eu também. E Deus trouxe como resposta, né? Como uma renda extra, e também nós acreditamos muito
na importância da constituição da família, né? No sacramento do matrimônio. Nós sabemos também de tudo que vem contra esse dia. Então, nós já nos preparamos também espiritualmente, né, em orações, nós nos preparamos também na questão dos imprevistos, estamos atentos a alguns detalhes, já passamos algumas orientações para os noivos para que impeçam. Então, além de entender que é o dia mais importante da vida dos noivos, é compreender que nós temos como uma missão, nós amamos o que nós fazemos, não é apenas uma remuneração por aquele trabalho. Interessante. Isso. Viu? E como surgiu o nome Todo Cerimonial? Tem uma história por trás Tem. disso? Ou veio mesmo na cabeça? Acho que assim, todo mundo pergunta, por que totos? O que e antes de totos? Totos pensaram em Não, mais algum? Não, foi o- de primeira. Foi o nome que foi inspirado a gente. Porque, assim, como a gente falou, não foi nada planejado. A Uhum. partir daí, a gente começou a trabalhar em alguns eventos, até então, de forma terceirizada. Uhum. A gente trabalhava para outros prestadores de serviço, ia trabalhando ali conforme ia surgindo a demanda, e aí a gente viu que a coisa foi crescendo, foi tomando uma proporção que a gente não imaginou. Foi quando a gente parou para falar, então, já que está dando certo, vamos sentar, profissionalizar, montar tudo certinho. Até então, na cidade, a gente não conhecia, né? Não, acho que Nenhum não. outro cerimonial mesmo. Não estava exercendo, né? Houve alguns É. anos atrás, mas não Mas havia no ninguém em momento não exercício. tinha nenhum Então, cerimonial em vocês foram os exercício. primeiros. Sim. Não, tinha outros, mas no momento não já como- não estava mais Atuando. atuando, né? Tinha um outro antes que não estava atuando mais no momento. E aí a gente falou, enxergou isso também como uma oportunidade de fazer algo realmente mais profissional. E aí a gente sentou, falei, então vamos criar uma página, pensar num nome, uma logo certinha para a gente poder levar mais a sério, porque estava dando muito certo. E aí foi quando surgiu essa questão do nome, né, amiga? Explica aí. Sim. Então, nós paramos, né? E como tudo em nossas vidas, nós buscamos sempre a orientação de Deus. Então, nós falamos assim, Senhor, qual é o nome que o Senhor quer para o nosso cerimonial? Porque ele não é nosso, ele é teu, foi o Senhor que nos deu. Então, nós a princípio não planejamos. Então, a gente não queria um nome assim que não tivesse, né, um significado maior. E como nós já falamos, nós somos católicas e existe uma expressão católica em latim que diz totus tus Maria, que é todo teu, Maria. E totus vem de todo, completo, né, inteiro. E aí nós fizemos essa junção de totus, completo cerimonial. Que já é uma expressão que nós católicos gostamos e usamos muito, temos muito respeito por essa expressão que nós usamos, né, que é como ela disse, o totus tus Totus Maria. tus. E aí, quando a gente foi pesquisar o significado a fundo desse nome, a gente viu, né, que o totus significava completo, algo que trouxesse harmonia. Então, o que a gente fez? Aí a gente achou, a gente achou o nome. Eu disse assim, eu ainda disse para ela, eu falei, amiga, poderíamos colocar totus cerimonial. Aí ela, e eventos? E aí nós acrescentamos totus cerimonial e eventos. E nessa questão de que se nós trazermos, né, para a tradução, é completo cerimonial. Então, assim, é algo realmente Aí na fez sentido, totalidade, né, fez na questão sentido. da gente, do serviço que a gente Na oferece. dedicação que vocês têm. É né? o Assim, faz serviço sentido. mesmo em si, porque quem nos contrata quer algo, como você falou, que é algo que não se preocupe, quer que a gente cuide de tudo. Então, esse sentido do completo, de completar, de ser algo que A sua engloba, totalidade, né? A sua né? totalidade. Então, acabou que a gente achou que era a expressão, o nome certo. E aí, E deu certo. como a gente também já tinha esse outro lado espiritual, que a gente já usava muito, então a gente acabou unindo o útil ao agradável. E aí ficou massa. esse nome. A princípio as pessoas achavam estranho. Quem era da igreja já entendia um pouco o sentido. Mas quem não é até hoje acha, nossa, que nome diferente, o que significa? Mas a gente, quando explica, faz sentido. E a gente, graças a Deus, deu certo. Então não teve nenhuma segunda opção. Foi o nome assim de cara. Assim. De cara depois de alguns dias, né? Assim, a gente Eu falo assim, que não teve. não ficou teve dividindo Quando a vocês primeira decidiram opção, ali, falaram segunda assim, opção. vamos Não, seguir não teve. profissionalmente, aí de cara, né? Foi, Não já teve surgiu. segunda opção. Não Não teve houve. algo assim, ficamos em dúvida entre dois. Não. Desde o princípio foi esse nome. Interessante. Eu sei que, sem perguntar, vocês já responderam essa pergunta, mas eu vou fazer questão de, Reforçar. de perguntar novamente. A Todo Cerimonial, ela não faz apenas cerimonial de casamento,
não é isso? Uhum. Vocês atuam em outros mercados também, né? Vocês podem falar quais são esses? Isso a gente trabalha, como a gente falou, por isso que a gente englobou o evento, porque a princípio estava muito focado em casamentos, então a gente quis abranger também outras áreas. A gente trabalha com qualquer tipo de evento, desde casamento a aniversários, comemorações, chás, eventos corporativos. Então, assim, qualquer tipo de evento que a pessoa queira algo bem organizado, mais planejado e que exige uma demanda, a gente está aberto, né? A gente já Sim. faz. Inclusive, a gente ultimamente tem feito bastante corporativo também. Claro que o carro-chefe é casamento, porque é algo realmente que exige mais dedicação na questão de detalhes, mas a gente trabalha com qualquer tipo de evento. Eu ia perguntar isso para vocês, se há diferenças entre esse cerimonial ou, né? Os tipos de Esse evento, tipo né? de evento, tipos né? de De casamento, eventos, de aniversário e tal. Além dos que Vanessa comentou, temos também formatura, né? Trabalhamos com formatura e tal. E todo evento, Léo, ele necessita de uma organização, de um planejamento. A diferença é que o casamento, ele é bem mais detalhado. Então, você precisa, de fato, de um cronograma bem organizado e de uma organização a mais, né? Um planejamento, um acompanhamento também a mais. Por quê? Primeiro se pensa no estilo, se pensa em inspirações, onde vai ser, e aí as noivas trazem para nós essas propostas e nós vamos analisar e damos esse feedback. Olha, isso dá certo, isso nem tanto. Você pensou em substituir? Claro que preservando sempre os estilos dos noivos, o que eles pretendem, mas a maior diferença entre os demais eventos do casamento é, de fato, a quantidade de detalhes do casamento. E por ser uma data muito importante, como a Vanessa falou, uma decisão única na sua vida. Então, o aniversário você vai fazer Todo o ano que ano, vem, né? Todo ano. Então, se esse ano não deu certo, ano que vem você pode planejar de novo, organizar. Mas o casamento não. Você está escolhendo uma nova vida com uma nova pessoa e muitos, graças a Deus, casam na intenção de casar uma vez só. Se não deu certo por algum outro imprevisto, percurso da vida, houve divórcio, mas casa com o pensamento de ser para sempre, único. Por isso que a gente precisa realmente desse cuidado, desse olhar um pouco mais atento, dessa assessoria maior. Até porque também eu acho que o que diferencia mais na questão desses detalhes do casamento é a parte religiosa, né? Porque a gente trabalha com casamentos católicos, evangélicos, então Só cerimônias sem é, ser católico e evangélico, né? Só a só cerimônia cerimônia também, com celebrante. Então, o que acontece? Mas eu falo nessa questão do lado religioso porque é diferente. Casamento católico é de uma forma, casamento evangélico é de outra. Quando é com celebrante, quando é só com Juiz de paz. Então, são detalhes que fazem muita diferença e tem particularidades. Então, cada um tem uma forma específica. E aí a gente acaba tendo que também seguir um rito, né? Então, tem um rito da Igreja Católica, tem o da Igreja Evangélica. Então, isso faz uma diferença, acaba sendo muito mais minucioso. Então, algo mais realmente que não dá para fugir, que tem que seguir ali e a gente precisa entender também daquilo que a gente está fazendo. Gente, é muita coisa. É muito detalhe. Muito detalhe. Então, eu creio que se eu quiser casar amanhã, eu não tenho como contratar todos amanhã, né? Tipo, hoje, no caso. Para amanhã, literalmente, não. A gente não vai dar conta, tempo, né? 24 horas. 24. Tempo, assim, a noiva ela tem que entrar em contato com vocês. Tem um tempo estipulado? Assim, não tem um tempo certo, específico. Claro que quanto com maior antecedência, a gente consegue fazer um planejamento com mais tranquilidade, sem tanta correria. Mas a gente teve um casamento... Em tempo recorde, em 17 dias. 17 dias. 16, na verdade, que ele nos procurou com 17, nós começamos a entrar em execução. Casamento grande. De uma pessoa muito importante, assim, do meio político. E na época foi um desafio muito grande pra gente, porque era um casamento para 500, quase 600 pessoas. A proporção, na verdade, aumentou, né? Seria 350. Menos, 300 pessoas mesmo, assim, já é um evento muito grande. E aí, em menos de 20 dias, a gente teve que organizar do zero o casamento, cerimônia na igreja católica e a recepção para quase 600 convidados. Eu acho que foi o maior desafio que a gente enfrentou.
Graças a Deus, deu muito certo. A gente fez a prova de fogo. A gente falou... Depois disso. Ele falou, depois disso a gente tá preparado para qualquer coisa. E deu muito certo, graças a Deus. Nós ficaram muito satisfeitos, nos indicaram outros clientes, nos procuram. Somos amigos até hoje, então deu super certo, mas foi um desafio muito grande. Porque se nós Então- saíamos, né, assim, tarde da noite da casa do noivo, Planejando dos noivos, detalhes. planejando detalhes, saíamos de lá 1h da manhã. E com relação ao tempo que você falou, sim, como a gente falou, isso aí foi um caso atípico, né? Mas acho que geralmente os noivos costumam nos contratar com a média de 1 ano. 1 ano. É um prazo bom, porque tanto os noivos conseguem planejar a parte financeira, né, dos gastos financeiros, quanto ela consegue fazer algo mais tranquilo. Porque quando as pessoas pensam em casar, não tem como elas pararem a vida delas e se dedicar. Não, vou parar tudo aqui e Exclusivamente. vou agora dedicar só para o casamento. Eles estão organizando o casamento, mas continuam trabalhando, tendo faculdade, tem filho. Então, a vida continua acontecendo. Então, não dá para você parar tudo. Então, quando nesse prazo de 1 ano, é um tempo bom. Por quê? Porque eles conseguem fazer algo sem sobrecarregar tanto. Porque por mais que a gente está ajudando no planejamento, eles precisam estar realmente focados, porque a gente não tem como decidir coisas pessoais. Então, eles Sim, têm que sim. realmente parar e focar nisso. Então, geralmente é esse prazo, mas tem noivos que entram em contrato com 6 6 meses, 3 3 meses. Agora, teve noiva também que já entrou em contato com a gente com 2 anos. É. Que é um prazo, assim, para ela foi bom, porque ela conseguiu já chegar Parcelar com tudo, né? né? Com tudo pago já na cerimônia, financeiramente. Foi algo que foi calmo para ela, mas eu acredito que o tempo ideal seria essa média de, no mínimo, 6 meses, né? Para ter um planejamento tranquilo, sem sobrecarregar tanto os noivos, porque E o o- foco é para eles. E o Nós men- conseguimos nos virar em menos pra tempo. pra É gente, na tranquilo. verdade, quanto menos tempo, é até mais rápido. Isso. Mas para os noivos sobrecarrega muito, porque são muitos detalhes. E o menor São- que vocês tiveram foi esse, 17 dias. Foi. 16 dias, né? Até agora, sim. Eu sempre dou ênfase aos 16. Acho que a gente também nem é louca de pagar também Demais. isso que isso, não. Porque na época já foi assim, amiga, a gente vai dar conta. Tem que dar. E aí deu certo, mas foi um desafio. Graças a Deus. Nesse pouco tempo de conversa, eu notei que você falou muito de... que vocês acabam ficando amiga, né, dos seus clientes. Isso. Eu acho isso interessante. Vocês não enxergam apenas como digamos assim, não enxerga apenas um cifrão, né? Isso. Vocês, Porque a gente todos- fica tanto tempo, né, andando juntos. É que, assim, essa questão, a nossa maior propaganda é os nossos clientes. Então, quem nos indica clientes são os nossos clientes. Então, isso é muito importante. Não é só, como a gente falou, o valor material. Profissional a gente encontra em qualquer área, todo mundo, né, vai estar ali dando o seu melhor. Mas a gente acaba criando um vínculo com as noivas, né? Particularmente com as noivas, porque é com quem a gente acompanha mais, a gente anda mais. E aí, também até questão de personalidade, né? Então, a gente acaba, às vezes, se identificando. E, assim, tem hora que elas pedem a gente ajuda nos mínimos detalhes. Não é de coisas, assim, meninas, e aí? Eu escolho o quê? Eu faço o quê? Então, a gente acaba realmente criando um vínculo, né? E como a média de tempo, como a gente disse, é geralmente 1 ano, então a gente acaba realmente convivendo. 1 ano é um tempo considerável para a gente Bastante. conviver, estar ali semanalmente conversando. A gente cria geralmente um grupo no WhatsApp que a gente está em contato ali, às vezes diariamente. Na semana vai depender muito quando vai se aproximando mais o casamento, acaba sendo mais frequente, mas realmente gera um vínculo, né? E graças a Deus a gente, nesses anos todos, a gente fez muitas amizades, a gente tem muitos clientes que se tornaram amigos mesmo. Sim, e o ponto principal também de terem se tornado clientes é o fato da empatia, né? Nós nos colocamos no lugar daquela noiva, né? Então, tem muitos prestadores de serviço que dizem assim, eu não fui contratada para isso, então eu não vou realizar isso, né? E nós paramos e analisamos, poxa, é um sonho da pessoa. Então, claro que nós temos a nossa conduta profissional, nós temos alguns pacotes, né? Mas naquele instante ali é meio que ser um psicólogo às vezes, porque já teve um casamento recente que a noiva, ela nos agradeceu, né? Ela fez uma homenagem homenagem para nós na festa, tal, porque assim ela falou, gente,
é incrível, eu mandava mensagem para Dai 1 hora da manhã, que era um dos momentos que eu estava ali, às vezes, no meu momento de oração, de reflexão, e quando eu finalizava, eu via a mensagem dela, eu poderia falar assim, eu vou olhar só amanhã. Mas eu já tinha também um certo convívio com ela da igreja, eu falei, não, vou abrir, eu vou ver o que está acontecendo, vai que é algo mais de gente. Tem noivas que chegam em nós com particularidades familiares, né? Então, assim, tem questão da família do noivo, não se entender muito bem com a família da noiva, então vem as preocupações de como eu vou fazer. E agora? Eu adio? O que eu faço? Então, nós, de fato, entendemos que não é só prestar o serviço da organização, mas é entender aquela pessoa como ser humano, né? As ansiedades, as preocupações, tudo que ela está vivendo e tranquilizá-la para que ela se prepare bem para o grande dia. É porque, assim, quando você vai fazer um evento, é inevitável você ficar ansioso, principalmente quando você não é da área, porque geralmente quem vai casar, a maioria das pessoas, é o seu primeiro casamento, então você não entende muito como funciona, então você fica realmente ansioso. E um trem ansioso é noiva. Aí elas chegam, meninas, é porque eu tô muito... Eu falei, calma, você não está fugindo à regra, né? É muito normal. E a gente entende muito isso, né? Então a gente acaba, como o Dai falou, tendo que dar também esse suporte emocional mesmo, porque acontece muitos imprevistos e às vezes, dependendo da personalidade, quando sai fora um pouco do controle, a pessoa acaba que precisa realmente desse apoio, de saber, não, isso é normal, acontece, para ela entender que não está tão fora do controle, né, as coisas, que tudo tem jeito. Então, vai depender muito disso. E o emocional, nessa fase de planejar um casamento, é muito, 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 muito importante, principalmente da noiva, em específico. Que está à frente, né? A noiva é quem de fato está à frente. Deixa eu perguntar, vocês já contaram quantas noivas vocês já ajudaram? A gente... Nós tentamos, né? Nós tentamos. Eu abri o Instagram de vocês e tentei contar, eu parei nos 50. A gente também tentou fazer essa conta, a gente estava vindo para cá, falei, amigas, e aí? Aí a gente foi olhar pelos grupos trem, porque assim, a gente começou a postar muito depois, né, de a gente ter começado. Então, o que está no Instagram ali é recente. E tem muitas coisas que não tá lá. Não foi postada. A gente teve um problema com a página, e então a gente ficou um tempo sem postar. E aí, quando a gente foi fazer a conta, a gente... Quase 150 casamentos. Isso. Quase 150 nesses 6 anos, né? Porque assim, a gente trabalha com eventos grandes e eventos pequenos. A gente já fez casamento para 15 convidados. Ele foi 15 convidados. 20 convidados, 30, casamentos intimistas. Né, bem intimistas. Então, assim, cada casamento ele é único. Com caramelo. Caramelo. Inclusive, caramelo. Nós conhecemos caramelo, viu, gente? Ele já roubou uma sandália da noiva. Deu trabalho. Sério? Já. Essa história Foi um casamento recente, né? Aqui. A gente já fez muito casamento aqui. E aí, num desses casamentos, ele sumiu com a sandália. A noiva tirou a sandália. E fez uma troca, pra né? Trocar, né? Tirou o salto para trocar para um mais confortável. E nisso a gente está procurando a sandália para guardar. Gente, cadê? Só tem um. Aí um convidado, eu vi o cachorro passando com a sandália. A gente ficou um tempão rodando, procurando até achar. Então ele já está familiarizado com a gente, já conhece. Vocês buscam sempre ter algo único ali. Acho que toda noiva ela quer que seja único o casamento dela. Ninguém quer nada igual de ninguém. Então, a gente trabalha muito com essa questão da personalização dos eventos. Então, todo casamento é único, a história é única, tem um gosto particular, né, dos noivos. Então, a gente tenta fazer algo mais voltado à personalidade dele, aos sonhos dele, às referências que eles nos trazem. Mas acho que é unânime. Toda noiva, todos noivos, eles querem realmente que sejam únicos. Eles sempre tentam agregar algo inovador, tentam inovar alguma coisa para que fique algo realmente bem personalizado mesmo. Então, a gente não tem aquela coisa, vamos fazer o casamento igual de fulano. Não. Sempre as pessoas até nos trazem inspirações, mas, eu queria que algo parecido, mas não quero igual. Então, é sempre, tanto quando a gente vai entrar em contato com a parte da decoração, a gente já traz essa inspiração e os profissionais também já entendem que funciona dessa forma, né? Então, eles já sabem, pronto, então vamos fazer assim, mas vamos agregar, vamos mudar isso, aquilo, para que não fique realmente nenhum igual ao outro, né? Algo assim,
impessoal, que a pessoa pegou ali e fez algo ali sem se preocupar com a identidade dos noivos. E os noivos? Pelo menos na parte de filmagem, a gente tem, os noivos eles já são bem mais despreocupados. Mais tranquilos, né? Na parte de vocês também é assim? Os noivos são mais tranquilos? Tem alguns à parte, que é muito, algumas exceções, mas é muito raro. Realmente a maioria são mais tranquilos. Eles, na verdade, se pudessem, eles só vinham no dia. Eles, às vezes, eles se comportam até como convidado, porque, assim, deixa tudo por conta. Não, o que vocês resolverem tá ótimo, o que vocês resolverem tá decidirem, ótimo. né? Então, mas existem algumas exceções, sim, que às vezes a gente já teve alguns noivos que são até mais detalhistas do que as noivas. E aí entra essa questão de entender que foi o que Vanessa falou na pergunta anterior, né? Essa questão, nós somos seres diferentes, então nós também respeitamos isso, porque tem noivos que gostam desse contato assíduo, né? Principalmente a noiva, né? Toda semana ou praticamente todos os dias, então nós estamos também organizando essa questão da agenda para que a gente consiga atender todas as nossas noivas com excelência e tal, mas tem noivas que não gostam tanto, então eles preferem assim, vou reunir todas as informações e aí nós vamos fazer a reunião presencial online e vamos pontuar tudo que eu for tendo de dúvidas durante a semana. Tem noivas que não, tem noivas que toda dúvida vai mandar, né? Então assim, a gente trabalha muito de acordo com a maior personalidade. preocupação dos noivos também é assim, se a noiva está feliz, se a noiva está satisfeita, para eles acho que a maioria deles se preocupam muito com a noiva, porque acaba que, como a gente disse, o emocional fica um pouco, né, abalado, elas ficam mais sensíveis quando vai se aproximando a data. Então, assim, eu acho que a maior preocupação é se a noiva estiver satisfeita, estiver feliz, para eles está tudo ótimo, a maioria, né? A maioria. E aí, mas tem aqueles também que a gente acha também bem legal, interessante, que é muito participativo, que realmente ali anda junto, que participa de cada detalhe, escolhe tudo junto, mas realmente são poucas exceções. A maioria, realmente, quem fica à frente é a noiva. Como que vocês lidam com esse estresse e até a ansiedade das noivas? Já faz parte, né, do trabalho, mas precisa realmente ter um emocional muito... Daí, geralmente, ela fica mais à frente desse contato com as noivas, principalmente nessa questão de dar um suporte. A gente faz algumas divisões internas, então ela fica mais à frente nessa questão de dar... E até por personalidade, ela tem esse lado mais calmo, então acaba que ela consegue agregar muito nisso. Então, é muito importante essa questão de estar também com o emocional bom, para poder lá voltar né, para poder ajudar elas. Isso. Elas, né? Exatamente, Isso. porque assim, a gente também tem problemas, a gente também sim. tem os nossos imprevistos, né? Acontece também todo mundo, como todo mundo. E que graças a Deus as nossas noivas também entendem isso, né? Quando acontece da gente ter alguns imprevistos, né? Problemas de saúde, algum imprevisto familiar, elas também, graças a Deus, nos entendem muito, porque a gente tem essa comunicação com elas, mas a gente precisa realmente cuidar do emocional, principalmente no dia, né? Claro que é todo o antes também, porque elas geram essa confiança com a gente, mas é muito importante. Eu acho que o que nos ajuda muito a equilíbrio é o lado espiritual, Sim. né? Principalmente. Então, assim, como a Vanessa falou, né? A gente precisa estar bem. Então, o maior desafio de lidar com a ansiedade, com a preocupação. Tem noivas que já chegam até nós e já dizem, eu tenho crise de ansiedade, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, assim, a gente também se preocupa em entender o histórico da noiva, né? Até para saber o nosso comportamento, como nós vamos agir ali, para que fique algo mais cômodo para ela. E é preciso entender que vai passar. Então, assim, todo grande desafio, toda situação difícil, seja ela questão financeira, familiar, ou seja, também um momento de alegria vai passar. Então, é sempre isso que nós costumamos falar para as nossas noivas. Olha, esse momento de tensão, esse momento que exige um pouco mais de você, ele vai passar. Então, você está sendo mais intenso agora, porque nós estamos ainda nas definições. Então, a nossa maior intenção é mostrar a ela os resultados. Então, quando nós mostramos os resultados, mostramos a saída, o caminho, ela se acalma, porque ela percebe que ela não é sozinha, o bicho né? de 7 cabeças que ela achava que seria, e que ela não está sozinha. Então, assim, mostrar que nós sabemos o que estamos fazendo, né? Não é do nada, né? Então, nós nos preparamos para isso, nos profissionalizamos, né? Fizemos cursos, tudo isso. Então, dá para a noiva
é aquela sensação de estar nas mãos De certas, segurança, de né? segurança. E não é só a sensação. De fato, se você vai procurar qualquer profissional, você procura aquele que tem Buscando isso, né? experiência, Sim, buscando sim. isso, né? Que você tenha um trabalho de excelência. Então, primeiramente é isso. Mostrar para a noiva que está no caminho e que é normal ela passar por aquelas situações, mas principalmente você estar bem. Então, nós precisamos também É. desse momento E a, nosso, né? e a Os personalidade domingos. ajuda muito, porque tem Muito. gente que fala, nossa, eu falo com Dai, Dai me dá uma calma, me dá uma paz. Então ajuda muito, é tanto que ela fica mais à frente nesse contato, né? Não que não tenha, mas questão de personalidade mesmo. Sim. Então é tudo muito bem dividido. A gente faz umas divisões assim, é tanto que às vezes a gente fica, amiga, eu não sei fazer isso. Esse olhar é seu, esse lado é seu. Não, amiga, então isso aqui é seu. Essa parte Então mais- ajuda muito Uhum. essa Eu vou questão. interromper aqui porque vocês já estão respondendo as perguntas que eu ia fazer. Só para constar que eu falei ali no podcast que eu também participei. Que é, assim, qual é a primeira coisa que as noivas, ela tem que ter em mente ao contratar vocês? A gente trabalha. Quando elas nos contratam, elas estão buscando segurança, ter a certeza de que todo o planejamento, de que os sonhos dela vai ser realizado o mais exato possível do que ela sonhou. Com relação à divisão, a gente tem algumas divisões internas por questões de personalidade, de aptidões mesmo, porque cada um já tem uma certa desenvoltura numa área, né? Mas, graças a Deus, nós duas nos viramos em todas as áreas dentro do cerimonial. É tanto que tem dias quando a gente está com... Às vezes acontece da gente ter 2 eventos na mesma data, ela vai para um, eu vou para outro, e a gente consegue desempenhar o mesmo trabalho por igual. Mas é claro que tem um olhar. Por exemplo, geralmente eu fico mais com a noiva no dia, nessa questão de estar acompanhando, de estar arrumando vestido, questão de estética. Não que ela não saiba, ela sabe fazer, ela faz também perfeitamente, mas é algo que eu já tenho uma desenvoltura um pouco melhor e acaba que foi uma divisão natural de identificação. Sim. Ela já tem esse olhar mais de estar acompanhando a noiva, de ter essa questão de até da organização mesmo, porque ela é muito mais detalhista em algumas coisas. Então, acho que E apesar de ser calma, cortando aqui, Vanessa, rapidinho, apesar de ser calma, como ela diz, eu sou firme, né? Então, assim, essa questão de delegar, essa questão de cobrar para que o prestador de serviço entregue aquilo que, de fato, os noivos contrataram, de acompanhar, de fato, a organização, porque nós temos todo um cronograma, né? Então, quando a noiva chega até nós, ela chega... pensando muito na cerimônia e na recepção, mas por trás disso tem muitos outros detalhes. Então, o que a noiva precisa ter em mente em chegar a nós? Que ela terá uma prestação de serviço que vai auxiliá-la em todo o planejamento, organização e execução. Então, antes, durante e após o casamento, né? Porque não finaliza ali só no dia, né? Então, nós temos os itens para entregar para os noivos, responsabilidades, feedbacks. Depois, né, nós precisamos acompanhar essa noiva. Então, algumas são de outra cidade, tem a questão de cartório para entregar documento. Então, tem todas essas questões. Depende do pacote. Essa questão da divisão é só mesmo por identificação. Por exemplo... momentos de fotos, eu sou muito mais prática, eu já tenho mais jeito para algumas coisas, então, mas a gente consegue desempenhar tudo. Vocês acabam pegando um ponto forte de cada um. Exatamente, a gente agrega aquilo que cada um tem de melhor e tenta para oferecer. Então, essa questão... E foi algo muito natural, não foi algo que a gente falou, você vai ficar com isso. Não, foi algo que foi indo naturalmente, a gente foi identificando. É tanto que, às vezes, a gente precisa uma executar o trabalho da outra, mas quando dá, cada um fica na sua área, cada um fica... E sem falar que nós não fazemos isso sozinha, né? Nós temos a gente também tem uma né? equipe que ajuda a gente, né? A gente não costuma trabalhar sozinha, porque não tem como você estar em 2 lugares ao mesmo tempo. A gente realmente entende que para entregar uma qualidade no serviço, a gente precisa manter isso e a gente precisa de apoio. Então, às vezes a gente tem pessoas querendo, não, mas eu queria contratar só uma de vocês, só uma pessoa é o suficiente.
Mas a gente entende que em um casamento, se tiver uma pessoa trabalhando, a gente não vai conseguir entregar a qualidade que eles, no final, vai nos cobrar. Então, a gente não faz dessa forma. Então, a gente tem uma equipe, como eu já falei, quando às vezes acontece da gente ter 2 eventos no mesmo dia. Então, a gente divide a equipe, trabalha. Quando é um número considerável que dá para trabalhar só nós duas, a gente faz sim. Mas quando precisa, a gente tem uma equipe, como eu te falei, a gente já fez casamentos para 600 pessoas, 500 pessoas, então não dá para trabalhar só nós duas, porque é muita coisa para administrar. Então precisa ter essa divisão, até para as duas não estarem fazendo a mesma coisa. Não precisa estar 2 pessoas arrumando o vestido da noiva, sendo que tem outras coisas para serem vistas. Então a gente faz essa divisão, mas a gente realmente precisa de um suporte, a gente tem uma equipe. Falando de contratempo, assim, qual, nesse tempo de experiência de vocês durante esses 6 anos, tem um que marcaram vocês? Tem vários. Tem vários, né? Não tem só um. Acho que a gente vai ter... Tem vários. Agora teve um casamento que marcou muito a gente. Que foi um casamento que foi realizado na catedral de um... Eu ia falar esse mesmo. Né? De um dos noivos muito queridos, que a gente fez o casamento. E como por ser na catedral e por ser numa época... Foi dezembro? Não era propícia à chuva, não. Não estava assim. Não estava no planejamento, mas por ser lá ainda não tem telhado, então é céu aberto, né? E aí no dia, simplesmente, na hora da cerimônia, caiu uma tempestade. Isso foi muita chuva. Muita chuva. E aí a gente precisou tirar, porque, para quem conhece a catedral, o casamento seria realizado ali na parte no central. altar central ali da catedral. Toda a decoração foi feita ali, tudo certo, e a catedral lotada também, né, de convidados. E aí começou a chover, só que lá só tem teto nas laterais. E aí não tinha como continuar, a chuva estava muito forte, a gente precisou mudar toda a cerimônia para a lateral da catedral. Mudamos tudo, cadeira, levamos tudo. O padre, o altar, levou tudo para lá. E aí, para continuou o casamento, aí na metade do casamento a chuva cessou. E aí a gente percebeu, porque assim, as fotos não estavam esteticamente harmoniosas. Os noivos, a gente acompanhou eles muito tempo, a gente sabia o quão importante era essa data, e principalmente o lado espiritual, essa questão que eles são muito ligados. Então, eu chamei Dai, né? Falei, Dai, não tá legal, ficou muito amontado. Porque como foi algo de tudo, de última hora ali, na questão de correr, e aí a gente... Vamos ver, acho que agora não vai chover mais, já caiu o que tinha para cair, acho que dá para a gente voltar, vamos perguntar ao padre. E aí a gente explicou para o padre autorizou, não, se vocês quiserem. Aí a gente chamou o resto da equipe, alguns convidados nos ajudou, os padrinhos, a gente voltou de novo. Muito rápido, em tempo recorde, tudo isso. A cerimônia para o centro de novo da catedral, e graças a Deus deu tudo certo. Quem chegou depois... nem percebeu o que aconteceu. A cerimônia seguiu como se nada tivesse acontecido. Arranjo, a gente teve que carregar arranjo, tudo. Mas assim, ficou marcado e foi um desafio muito grande. Acho que esse foi o mais... ela tem as fotos dela e ela assim, agradece, ela ficou né? muito satisfeita, graças a Deus. Já nos indicou vários clientes e graças a Deus deu certo. Mas acho que foi o casamento que mais desafiou, assim, nessa questão de imprevisto mesmo. Porque tempo é algo que não depende da gente, por imprevisto que não depende de ninguém. De ninguém. E o engraçado, Léo, é que assim, naquele dia nós fizemos literalmente tudo. Nós nos tornamos decoradoras, porque nós tivemos que reformar os arranjos, tirar tudo do lugar, colocar novamente. Fazer laços e tal. Pegamos rodo para puxar a água, toda a equipe. Então, nós estávamos, acho que em 5, eram 6 pessoas, se eu não me engano, da equipe. A sorte que tinha muita gente mais com a pessoas, gente, né? E aí todo mundo foi para pegar rodo, puxar água e tal. Tanto que acho que a irmã da noiva fez um vídeo de nós duas puxando o rodo. E ela falava aqui, aqui não é só uma cerimonialista qualquer, não. Aí brincou e tal. E deu super certo. Deu muito certo, assim, mas de fato foi um casamento muito assim, abençoado. Na questão do tempo, mas foi muita bênção. Foi marcante, marcou pra gente. Eu acho que pros noivos também. E não ficou aquela questão assim, corrido, sabe? Pra aquela sensação de correria. Isso que marcou. A sensação que eu acho que mais marcou pra gente
é que a gente, apesar desse imprevisto, conseguiu fazer com que os noivos realizassem o que eles tinham planejado. Apesar desse imprevisto que aconteceu, a cerimônia conseguiu voltar. Porque a gente poderia simplesmente ter deixado continuar do jeito que estava, porque não dependia da gente, né? E porque daria menos algo. trabalho, né? Daria menos trabalho deixar do jeito que Poder falar estava. assim, não é o meu serviço. Exatamente. E assim, eu não tive culpa, né? Não Tipo assim, dependia aquela- da gente. Só que essa questão de você se colocar no lugar do outro, poxa, é o casamento deles. Eles estão casando para sempre, então eles não vão ter outra data como essa. Então, a gente se colocou no lugar, falei com a fotógrafa, ela realmente não está ficando legal, se puder. Aí a gente voltou tudo e graças a Deus, assim, quando a gente terminou, que a gente chegou em casa, acho que a melhor sensação do mundo, assim, Dever poxa, cumprido. dever cumprido, deu certo, deu apesar do imprevisto, porque assim, não tem como a gente livrar de todos os imprevistos. Mas a gente está lá justamente para tentar resolver os imprevistos, né, que acontece. E se planejar para minimizar esses imprevistos, né? É. Com certeza. Aproveitando o gancho de pacotes, quais são os pacotes que a TOTS ela oferece atualmente e a diferença entre eles? Então, atualmente nós trabalhamos mais com um pacote personalizado, que é esse pacote de fato de entender a necessidade do cliente de forma individual. Então, mas nós temos o pacote parcial, que é onde nós estamos acompanhando os noivos, mas eles estão um pouco mais à frente. Por exemplo, nós passamos as indicações de prestadores de serviço de acordo com aquilo que eles pretendem e eles próprios entram em contato com os prestadores de serviço, fazem os orçamentos e trazem de volta para nós, né? Nós vamos analisar junto com eles. Outros já conseguem fechar por si só, porque já tem ali muito bem esclarecido o que eles querem, já tem questão de cardápio, né? Tudo isso. E já na assessoria completa, nós estamos mais profundas, né, envolvidas profundamente mais na questão de orçamentos, inclusive. Então, nós somos responsáveis por apresentar uma planilha orçamentária, com no máximo 3 orçamentos. Então, 3 orçamentos de decoração, 3 orçamentos de fotografia, 3 orçamentos de buffet, né, no máximo. Então, às vezes, costuma ser 2 de acordo com o que o cliente vai nos falar. Tudo depende muito do que ele deseja. O completo o nome já diz, é a assessoria realmente ali que vai estar com todos os detalhes, desde realmente do zero até entregar o casamento para eles no dia do jeito que eles Então, eu sonham. confesso que eu sou muito leigo nesse negócio que é um cerimonial, viu? Hoje com esse pouco tempo de conversa, eu imagino... Mas é extremamente complexo. É muito complexo, é muito detalhe e é uma responsabilidade muito grande, né? Sim, eu vou te fazer uma pergunta. Você já, nos casamentos que você, né, trabalhou, você já chegou aí no banheiro masculino que tinha lá uma bandejinha com aqueles kitzinhos que tem ali sabonete líquido, personalizados? Então, nós somos responsáveis daquilo ali. Imagina. Aquilo ali até aquilo. Até o máximo que você pensar. Eu trouxe esse exemplo justamente para você entender de quão, de que fato... parece ser um detalhe pequeno. Até a personalização daqueles itenzinhos. De identidade visual, de que a noiva vai querer. Elas no pé das meninas, eu não quero um kit tão completo. Então, nós temos uma lista de itens, né? Do kit toalete, de itens de higiene pessoal, de itens de limpeza, um checklist de tudo que ela vai precisar providenciar no longo prazo, a médio prazo, a curto prazo. Então, é muita coisa. Eu estava falando com ela... Videomake. Eu falei com ela que recentemente, de quando a gente começou a trabalhar, eu não tinha feito nenhum evento grande assim meu. E aí o ano passado eu fiz o aniversário de 15 anos da minha filha, né? E até então eu só trabalhava na organização, que já era. E eu achei que para mim já ia ser mais tranquilo. Realmente foi um pouco mais tranquilo. E aí eu, claro, contei com a ajuda dela, né? Ela me contratou. Eu contratei ela. E aí ela me ajudou com tudo. Aí eu fiquei na pele dos contratantes. E aí eu falei quando terminou o evento, e olha que eu já sei de muita coisa, eu já consegui, né? Facilitou muita coisa por eu já trabalhar com isso. E aí quando terminou eu falei, amiga, se eu já dava valor, já sabia a importância do cerimonial, hoje eu entendo que realmente é muito importante. Não dá para fazer. E olha que eu fiz um evento para poucas pessoas, mas eu falei, não dá para realmente fazer um evento sem um cerimonial, sem um suporte, porque não dá conta. Você como dona do evento,
é muito detalhe, é muita coisa, e você não tem como estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Sim, E não sim. dá para contar com família, porque tá todo mundo ali na corrida. Não dá. Envolvido, né? Emocionalmente. Não consegue ajudar da forma que a gente espera. Então, eu falei com ela, depois disso, agora eu entendi realmente o que é o cerimonial. Depois de trabalhar, de ser a contratante, né? Que eu não paguei nada, mas ela teve que fazer. Já aconteceu. Não, vocês já falaram que já aconteceu, né? Mas só para enfatizar. Já aconteceu um momento que vocês falaram assim, e se tiver alguma história para validar isso, de vocês falarem assim, não, de quebrar o contrato, falar assim, não, essa noiva, não tem como eu só seguir o contrato aqui. Isso pro bem da noiva, né? Tem alguma história que você pode compartilhar com a gente? Já é porque, como a gente falou, às vezes a gente é contratada determinado pacote, mas dependendo dos imprevistos, a gente acaba tendo, às vezes, que fazer mais para realmente entregar um resultado final satisfatório, né? Porque por mais que a pessoa não nos contratou, mas na hora não tem como falar, falando, você não me contratou para isso. E até por questão de empatia mesmo, a gente dificilmente vai deixar ver algo ali precisando de apoio, de suporte, e a gente, por não ter sido o acordado, não fazer, né? E assim, quando a gente fala essa questão até também porque nós prezamos muito pelo nosso nome, né? Então, deixar de executar uma tarefa que nós sabemos só pelo fato de não ter sido parte daquele pacote, eu acho que foge muito também da nossa conduta, né? Da nossa índole ali, de entender que a pessoa está precisando, nós sabemos, nós não vamos fazer. Não é isso. É um exemplo que eu acho que... eu lembrei de uma que interessante do casamento fora de outra cidade. Nós fazemos muitos casamentos nas regiões, né? Aqui nas regiões vizinhas. E aí nós estávamos em um casamento em outra cidade. E o que acontece? Nós não somos responsáveis, gente, para pegar o bolo, para pegar doces, né? Nós marcamos os horários. Então, entramos em contato com os fornecedores. Ó, o doce precisa estar aqui, por exemplo, nesse clube, né? No Recanto São Francisco. Digamos que o doce precisa estar aqui às 16 horas. O casamento vai ser às 18, precisa os doces daqui às 16. E aconteceu que nessa cidade que nós estávamos, nós havíamos passado todas as coordenadas para a boleira, né? O horário certo de pegar o bolo, de pegar tudo certo, de levar, na verdade, tudo certinho. E nós já estávamos na cerimônia, nós estávamos com uma pessoa, né, da equipe que estava conosco ali no casamento. Tinha um outro que foi dirigindo, né? Porque a gente tem essa questão de ter alguém para nos assistir, mais duas pessoas. E aí, simplesmente, eu recebi uma ligação da decoradora falando assim, meninas, o bolo não chegou. Eu falei, como assim? Na cerimônia. Gente. Nós estávamos Já na estava cerimônia, na metade do casamento religioso, né? Que foi um casamento católico. Aí eu parei, eu nem falei nada com Vanessa, né? Eu respirei e falei assim, não dá para ficar sem bolo. Como que a noiva vai chegar no casamento dela e não tem o bolo? Aí liguei para essa outra pessoa da equipe, que inclusive tem o mesmo temperamento que o meu, graças a Deus. Porque eu acho que se eu tivesse pedido para a Vanessa, ela não tinha. Eu não tinha deixado. Ela não tinha deixado. É uma responsabilidade muito grande. E aí eu falei, não, a gente precisa resolver essa situação. Falei para ele, fulano, vai lá. Entre em contato com a decoradora, veja qual a localização da boleira, pega assim, o bolo por ser em e outra leva. cidade, a gente nem sabia onde era. Sim, ainda então, tem isso. assim, ela saiu. Não, aí eu peguei ele e falei com ele, ele foi buscar o bolo sem saber onde era, pegando localização, ligando para um, ligando para outro, dando um jeito dele, colocando o GPS, não sei onde é, não é aqui, daí agora, e Vanessa me perguntando, amiga, não sei o que. Eu respondi aqui na rádio um comunicador, alguma coisa, ia lá fora, deixava outra pessoa da equipe. Deu certo. Graças a Deus. Graças a Deus. Acho Mas que ele foi eu só em faltei 10. matar, porque assim, se acontece algo nesse percurso do bolo, a culpa ia ser de responsabilidade quem? seria nossa, Sim. porque a gente assumiu a responsabilidade lá pegar. E aí depois ela, amiga, mas como eu ia deixar? Eu falei, sim, a gente acaba entendendo no final. Mas eu falei, meu Deus, Dai, mas o risco que a gente correu também é muito grande. Gente, mas no bastante. final das contas, né, a gente Deu precisou certo. agir dessa forma. Mas é o que eu falo.
a gente não vai ver a coisa acontecendo e simplesmente ignorar, os braços, né? não depende da gente deixar acontecer. Então, acho que esse é muito um dos nossos diferenciais. Quem trabalhou com a gente, quem já nos contratou, sabe que a gente realmente tem esse olhar de realmente fazer o máximo possível para que saia perfeito. E isso tudo enquanto a cerimônia acontecendo. estava E a noiva acontecendo. nem sonhou. E a noiva nem Só sabe. ficou sabendo de tudo Ou depois. seja, vocês Depois. tinham tanta preocupação durante a cerimônia quanto Eu lá Sim. dentro, porque eu fico com a noiva lá próximo, dando todo o suporte para ela, e ela lá fora Não, resolvendo e esse isso milhão de estava coisas. lá o cortejo, né? Pronto, daminha, pajem, pais, padrinhos, todo mundo entrando e eu liberando o padrinho e falando com a pessoa. Mandava outro casal e falava com a pessoa. E eu, meu Deus, como é que vai ser? Isso vai dar certo, vai E dar certo. depois a gente analisa o risco. Eu falo, meu Deus, fala amigo, a gente não pode mais fazer essas loucuras. Não, aí depois disso, é claro, tem numa das nossas cláusulas, né? É bem claro que nós não somos responsáveis, né? Por É essa interessante situação, deixar- tal, é, deixa deixar tudo isso Mas certo. a gente esclarecido, teve né? que agir dessa forma porque realmente foi algo muito necessário. Mas graças a Deus deu certo. Deu Mas é o tipo de imprevisto que a gente tenta minimizar hoje, principalmente depois dessa experiência. A gente já tenta reforçar ao máximo, mas é algo que não foge da gente também, né? Porque não tem como você fazer um evento e não ter nenhum imprevisto. Porque a gente convidados trabalha chatos, com hein, que pessoas. Já aconteceram de vocês terem. Convidado. Convidados chatos. Alguns Acontece. familiares, né? Alguns assim. familiares, assim, que às vezes não E entendem. como lidar que- com isso? Porque assim, você tá ali fazendo seu trabalho e tal. E acontece de outras pessoas, né? Quererem. Às vezes Dá eles palpite, fazem né? querendo ajudar, mas Mas às acaba. vezes Então a acaba intenção é boa. atrapalhando. Eles fazem na intenção. Não, geralmente a maioria das vezes é com a melhor das intenções, Uhum. mas às vezes por não ter experiência, por não saber, acaba passando algumas instruções que mais atrapalha do que ajuda. Uhum. Então a gente tem que ter esse jogo de cintura, de saber conversar, e explicar, né, para a pessoa que não é daquela forma, que da outra forma vai ficar melhor. Graças a Deus, até hoje a gente nunca teve problemas maiores, não. A gente acaba conseguindo contornar essas situações, né? Sim, essa questão. Às vezes a pessoa fala assim, mas no meu casamento não foi assim. É. Quando foi da minha vez, não tinha isso e tal. Então a gente vai, de fato, dando segurança. Até na questão, né, deles entenderem que tem um profissional ali, que nós sabemos o que nós estamos fazendo. E também tudo que E nós colocar fazemos, limites, né? e tudo que nós fazemos é acordado com os noivos. A gente não faz nada sem falar com eles. Então, se a gente está executando aquilo de tal maneira, é gosto e com o aval dos noivos. Então, assim, para a gente mudar, a gente também não tem como mudar, porque é algo que já foi acordado, que foi combinado. Tem coisas que a noiva fala, eu sei que não é feito assim, mas eu quero dessa forma. Então, a gente vai fazer da forma porque o casamento é dela. Claro que tem algumas Particularidades, né? Tem alguns costumes, algumas coisas alguns protocolos que têm que ser seguidos, mas o casamento é personalizado. O casamento tem que ser para os noivos. Não é a gente fazer da forma que a gente acha melhor, da forma que a gente acha bonito. A gente tem que fazer o casamento para os noivos. Às vezes a gente fala, nossa, não gostei, não achei legal tal coisa no casamento de tal pessoa. Mas foi o que a noiva sonhou. Às vezes é o que ela mais gostou. Então a gente está lá para fazer à vontade dos noivos. A nossa missão é não permitir que eles façam algo que está muito fora, né, do proposto. A gente está ali. orientando. De algumas, como a Vanessa falou, dos ritos protocolares, de uma regra de etiqueta, de uma postura, de uma forma de entrar. Então, assim, nós cuidamos para que eles estejam, de fato, executando conforme manda o figurino, mas Então sem... tem regras que não podem ser não pode ser mudado, quebradas. não pode ser assim, quebradas. isso. Tem, principalmente na cerimônia religiosa. Tem coisas que realmente a igreja, São rituais, a igreja né? católica tem os ritos que são um pouco os ritos mais rigorosos. Então, tem coisas que realmente não dá para abrir mão, não dá para fazer da forma que os noivos querem. Então, ele já tem essa noção que quando é um casamento religioso na igreja, nem tudo é permitido. Tem coisas que realmente não dá para ser feita. Na cerimônia, na recepção, geralmente já dá para fazer realmente o que os noivos querem, porque é algo particular deles. Né? Mas igreja, na parte religiosa, tem algumas coisas que realmente não dá para serem mudadas.
Amiga, lembrando aqui que Léo perguntou, né, dos convidados chatos, assim. Eu acho que não chega a ser convidado chato, mas o que mais acontece, Léo, é o convidado querer pegar os doces antes da hora. Gente, não peguem os Os doces doces antes da hora. Olha, Aguarde. dica pros convidados. É feio. Dicas pros Por convidados. quê? Porque às vezes a gente precisa da mesa para fazer fotos. Foto ainda, né? Então a Você gente sabe. só vai liberar, Sim, a gente sim. só vai liberar a mesa No momento dos certo. doces no momento que realmente já fez todas as suas protocolares. E às vezes a gente fica até tirado como chata. Ou não pode. Aí a chata agora somos não. nós. Quando é uma criança ou outra, a gente sabe que Ela não é entende, a boa. gente dá um ou outro ali para a criança. Às vezes as crianças, na verdade, é quem dá menos trabalho. Os adultos nos dá mais trabalho. Mas, gente, por favor, não peguem. Não peguem os doces antes da Vocês têm hora. uma dicas assim, falando nessa questão de etiqueta, na entrada dos padrinhos. Tem várias É, regrinhas. Pode falar um pouquinho mais dessas regras? Dai. Vai. É que Daí ela que que fica lá no fica nessa cortejo. parte, ela vai falar com mais autoridade. É interessante, assim, a gente sempre costuma falar, né, gente, dica de ouro. Se observe antes de sair de casa. Então, acho que todo mundo tem esse senso, né, de olhar. Padrinhos gostam muito de ficar com o celular dentro do bolso da calça, então já marca, já fica aquele quadrado, feio na foto. feio na foto. É preciso também você estar alinhado, né, na questão de estar com um corte de cabelo adequado, com a barba bem feita. As mulheres também, claro que assim, a gente vai respeitar a particularidade de cada um. Outra questão é entender que eles precisam estar combinando alguns itens que já vai ter sido orientado pela noiva. Uma outra regra interessante é o lado que o homem entra, né? Então, Eu todos acho que é os mais homens isso, têm essa Tem questão. um lado, homem lado esquerdo, mulher sempre do O lado homem direito. do lado direito. Por isso mulher que ela sempre pediu do para eu lado falar, esquerdo. gente. Eu tenho E problema da com noiva direita ali e tem uma esquerda. regra, o pai tem que estar de tal lado, a noiva pode Isso. inverter. Não, Tem algum pode significado inverter, com relação a pode isso? inverter. É o que acontece. A noiva, assim, a noiva é a única que poderia entrar do lado direito, né? Ela pode entrar do lado direito, onde seria o espaço ali, o local do homem, mas nós sempre orientamos as nossas noivas a entrarem do lado esquerdo, porque ela vai sair do lado do coração do pai e vai para Esse o é o lado do significado, coração né? Que, da por que que gerou do essa noivo. regrinha, né? Isso, essa regrinha, porque antigamente, né, quando a noiva entrava, a função do pai era protegê-la até a entrega do marido, então ele estava ali, ele precisava estar com a sua mão direita livre para tirar uma espada, para defender a honra da sua filha, algo do tipo. Então, por isso que era essa regra dessa posição. Mas hoje o que a gente costuma falar é que a noiva ela vai do lado esquerdo porque ela sai do lado do peito do pai e vai para o lado do peito do noivo. Então, essa entrega realmente que envolve sentimento, né? Que envolve essa troca de confiança. Você sai dos meus cuidados paternos e eu entrego para o seu futuro esposo, que até então não foi oficializado o casamento, né? Só depois que tem pode beijar a noiva e aí a gente considera de fato os recém-casados. Mas são esses pontinhos, assim, de que a noiva fica do lado esquerdo, de que o noivo fica do lado direito, que as crianças entram primeiros. Tem todas Tem essas essas questões, regrinhas, né? assim. Que ajuda a gente a fazer algo padronizado na questão do Cortejo em si. do cortejo, isso. E para os Facilita. convidados, tem uma que eu vou ser sincero para vocês, isso reta, né, mano? Na filmagem. Eu acredito que para os fotógrafos também eles têm o mesmo sentimento. É quando na entrada da noiva, que os convidados. Coloca o celular. E é engraçado, tem uns que estica tanto assim, ó, Que o braço. pega Que... à frente. Nossa, velho. aquilo Não, é várias muito vezes eu incrível, já né? precisei entrar na frente do cortejo ali, do corredor e pedir para a pessoa tirar o celular, porque está atrapalhando a filmagem, a fotografia, a visão do noivo também. Então, geralmente, no início, principalmente padrinhos, a gente já fala essa questão de não ensaio, né? precisar filmar, porque às vezes, a maioria das vezes o casamento já vai estar sendo filmado e atrapalha muito e fica feio também esteticamente, além de atrapalhar fica feio. Então a gente já passa essa orientação para os padrinhos. E quando acontece de algum convidado às vezes algumas pessoas até idosos não percebem, tem algum já chegou a entrar na frente da noiva com o celular e eu ter que ir lá correndo pedir para sair, que está Sim. atrapalhando. Olha, Mas tá hoje em dia já está um pouco mais tranquilo.
porque depois que a gente passa as instruções para os padrinhos, ajuda muito. Mas acontece. Acontece. E quando acontece, aí sobra pra gente ir lá pedir, né, com educação, e eles acabam entendendo. Cordialidade, né? Tá vendo, convidado? Vocês não vão atrapalhar apenas Não filme, o gente, fotógrafo, no você, corredor da... grafista. Vai atrapalhar também o noivo que vai estar vendo ali. Né, pela primeira vez, sua noiva toda vestida, toda ornamentada, até o altar. Então, mais consenso, digamos a palavra. Isso, mais um sensozinho. Na hora de posicionar seu celular ali. Antes das dicas ouro, tendências. Quais as tendências para 2025? Existe alguma? Tem algumas tendências, todo ano tem, né? Esse ano a gente tá com uma tendência, os tons terrosos continuam assim com uma tendência muito forte, mas está entrando também muito tons vibrantes. Mês de janeiro, né? Foi em janeiro. A gente até fez um casamento nesses tons assim mais de fúcsia, rosa, laranja. Isso é uma tendência muito forte para esse ano, essas cores vibrantes, tá muito em alta. Com relação à decoração também tem aquela decoração envelhecida, É vintage? vintage, Tem a questão de arranjos, né? desidratados, ainda continua em alta para esse continua. ano. Tá lembrando mais de algum? Tem a proposta agora também tem uma tendência em alta que os noivos eles geram um QR Code, né? Eles fazem a impressão de um QR Code para que os convidados eles possam dentro do site postarem todas as fotos, vídeos que foram tiradas. Então, além do que vocês conseguem capturar a filmagem, a fotografia, então os convidados eles conseguem Trazer enviar outros olhares, né? isso, Outros ângulos. enviar diretamente naquele site. Então, eles têm acesso ao site, eles fazem a foto, a filmagem, por exemplo, como você falou, tem alguns convidados que filmaram a entrada da noiva sem conseguir atrapalhar. E aí, posta. Então, chegou na recepção, digamos que estamos aqui no Recanto São Francisco, e a pessoa fez um vídeo dessa vista que mostrou a decoração. Então, ela automaticamente ela já joga lá nesse site. Então, os noivos eles vão ter um acervo maior de registros, né? Então, tem sido uma tendência para 2025. E a tendência mais forte mesmo é realmente casamento personalizado. Acho que não vai sair de moda nunca essa questão da personalização. Sim. Porque, como eu te disse, cada noivo quer o seu casamento único. Então, ele quer realmente fazer algo para que os seus convidados cheguem no casamento e percebam a identidade dos noivos ali. Realmente, o casamento tem a cara deles. Essa decoração é muito a cara da noiva. Então, assim, eles querem essa identificação. Isso é uma tendência que eu acho que vai perdurar por muito tempo. Sim, os casamentos minimalistas, né? Assim, é uma proposta que tem sido investido bastante ainda esse ano também. Então, de que o menos é mais, de que focar... o que está sendo permitido, como a Vanessa falou, né? Esses tons um pouco mais vibrantes, mais vivos, que até então era algo mais... Tons mais pastéis. E agora os tons vibrantes estão vindo muito forte nesse ano de 2025. Acho que é mais ou menos isso. Se quiser Não dá pra falar tudo, né, tendência, gente? é só entrar em contato tem que ir com pra a gente. assessoria. E por falar em contato, onde a gente pode encontrar vocês? A gente tem a página, né? Nós temos nossa página no Instagram, que é o Totos_cerimonial. Lá tem o nosso contato com o WhatsApp, já entra em contato conosco. E acho que o contato direto mais é através do Instagram. Que aí a gente consegue fazer o contato via WhatsApp e também, né, pelo direct do Instagram. Mas geralmente o pessoal entra mais em contato com a gente através do WhatsApp que está disponibilizado lá na página. Totos_cerimonial. Portfólio de vocês no Instagram. Isso. No Instagram. E se por acaso, né, a pessoa, mas eu não tô tendo acesso ao Instagram, tal, qual seria o número de telefone, né? E aí é o telefone que, tanto para ligação quanto para o WhatsApp, que é o que está lá no link da página, é o DDD 77988335823. Então, só chamar lá, dar um oi que nós estaremos aqui para acolher vocês. Bacana. Gente, a conversa foi maravilhosa. Eu só tenho a agradecer a vocês por estar acreditando nesse projeto, né, de podcast.
E vocês têm algum recado para deixar, alguma mensagem pra deixar Acho pra que galera? não, a Não? gente falou muito, né? Mas a gente queria agradecer realmente a oportunidade. A gente acredita muito no projeto que vocês estão desenvolvendo. A gente achou muito bacana essa iniciativa. E é agradecer mesmo por nos convidar. A gente, o nosso primeiro podcast. Obrigado. Acho que a gente falou até mais do que devia. Não, Eu isso e é Dai, bom, isso eu é e Dai, a bom. gente conversa muito. Mas foi uma experiência muito boa, muito positiva para a gente. E com certeza vai agregar muito no nosso trabalho. Vai ser algo muito proveitoso para a gente também. Sim, e eu gostaria, Vanessa já fez um agradecimento ao Léo, né, a equipe dele, mas eu gostaria de deixar agora, assim, de fato, uma mensagem para os noivos, né, que estão nos assistindo, ou para os nossos futuros clientes, ou independente de outro prestador de serviço, é que não desista do seu evento. Então, assim, se você tem em mente fazer um evento, seja ele intimista, seja ele um pouco maior, não pense assim, eu não vou fazer porque vai ficar caro ou porque está fora das minhas possibilidades. Procure um profissional. Você precisa ser orientado, né? Então, assim, nós conseguimos adequar a sua realidade. Então, nem sempre é o que você pensa. Então, talvez você ache que vai ficar exorbitante, não vai. Então, não desista. Primeiro, conheça. Primeiro, orce. Primeiro, veja as possibilidades. Refaça se for necessário, faça adaptações, mas não deixe de querer comemorar o seu casamento, o seu aniversário, um batizado, né, o noivado. Festeje, celebre com a sua identidade de acordo às suas condições. Mas não deixe não desista antes de tentar. É isso. Que massa. Eu só tenho a agradecer a vocês, noivos e noivos que assistiram esse podcast. O contato da Todo Cerimonial vai estar na descrição desse vídeo. E se esse podcast, esse episódio agregou alguma coisa a vocês, né, compartilhe com o máximo de gente possível. E eu tenho certeza que as informações que tivemos aqui vai ajudar bastante noivas a ter pelo menos um norte. Né, de onde partir. Bem, esse episódio ele tem um patrocínio da Prospect Media. A Prospect Media tem um sistema de mídia indoor localizado em pontos estratégicos das cidades, que se torna ideal para você divulgar o marketing da sua empresa. E se você é um fornecedor de casamento, né, e deseja gravar um podcast com a Gravata Filmes, basta entrar em contato com a gente por e-mail, contato@gravatafilmes.com.br. Nós vamos ter o prazer de conhecer a história de vocês e ter um episódio de vocês aqui com a gente. Beleza? É isso aí. Tchau, tchau. Até a próxima.